Ontem a gente tinha começado a trabalhar com o PowerPoint e a gente viu os principais recursos, né, do Photoshop, os básicos, e a gente começou a trabalhar com composição de imagens. Tá? E nisso na criação de composição, eu expliquei para vocês como é que vocês conseguiriam fazer para criar uma imagem com várias partes diferentes de imagens. Então, a gente pegou, por exemplo, aqui é uma imagem só, vocês estão vendo, mas eram várias imagens, na realidade eram 3 imagens, tá? E aqui eu agrupei elas. Eu vou desagrupar aqui. Botão direito, tem aqui a opção agrupar, eu vou desagrupar, tá? Só para vocês verem, eram 3 imagens diferentes, ó. Essas imagens, todas elas tinham um fundo e a gente retirou o fundo dessas imagens, tá? Todas tinham um fundozinho quadrado, uma cor específica, a gente retirou, deixou só as imagens com o fundo transparente para a gente poder fazer a composição. Emanuel, você tirou utilizando Photoshop, algum programa específico? Não. Dentro do próprio PowerPoint, a gente tem uma opção para fazer essa retirada de fundo desejado. Você não quer esse fundo, você consegue retirar. Ele já reconhece grande parte da imagem e retira. Se for um fundo, por exemplo, um fundo todo preto, de uma cor específica, ele pega e retira para você. Tá? Então a gente pegou e compôs essa imagem aqui. Beleza? E a gente vai aproveitar para a gente trabalhar um pouquinho da questão de efeitos. Hoje a minha aula vai ser basicamente falando sobre os efeitos de animação dentro do PowerPoint. Nós temos como efeito de animação, tem gente querendo entrar aqui, a gente tem como efeito de animação 3 tipos de efeito. A gente tem os Animation Scenes, que é animações da cena em si. A gente tem Slide Transition e a gente tem os Custom Animation, né? Então são Animation Scenes, Slide Transition e Custom Animation. São 3 tipos que a gente pode estar utilizando, que eu vou apresentar para vocês, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Esses tipos, eles podem ser combinados dentro do mesmo slide. Você pode adicionar o mesmo tipo de animação dentro do mesmo slide, ou então em vários slides, ou em todos. Se tem vários slides, você pode inserir em todos esses efeitos, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro que eu falei, o Animation Scenes, né? Animation Scenes, eles vão ser basicamente constituídos dentro de uma mesma combinação, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ó, Animation Scene é uma sequência de efeitos que se aplicam facilmente a um conjunto de slides ou a todos os slides que você escolheu. Quando você utiliza esse tipo de efeito, eles são definidos em nível de slide mestre. Você escolhe o efeito e ele vai ficar salvo em todos, né? E qualquer alteração que você fizer, ele vai ser global, ou seja, ele vai voltar a ser também em todos. Você fez um efeito, adicionou um efeito aqui, ele fica em todos, aí você adiciona um novo efeito e ele fica novamente em todos, tá certo? Então a gente chama isso de Animation Scene. Então vamos lá. O outro efeito como é que a gente faz para utilizar esses efeitos de animação, tá? Nós temos aqui dentro do nosso Photoshop aqui nossa opçãozinha de efeitos de animação, tá? Se eu clicar aqui em animação, a gente vai ter aqui alguns efeitos, por exemplo, efeitos de entrada, efeitos de ênfase, efeito de saída. Esses efeitos, quando você escolhe um, por exemplo, vou escolher aqui o efeito, tá? Tava todos os 3 selecionados e ele ficou aqui o efeito nos 3, na verdade nos 3 objetos. E eu tenho aqui algumas opções a serem trabalhadas.
eu tenho aqui algumas opções a serem trabalhadas de efeitos em si. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Primeiro aqui, a gente tem aqui quando esse efeito se deve iniciar, que nós temos dentro dessa opção 3. Primeiro, opção ao clicar, quando você dá um clique, ele inicia. Com o efeito anterior, caso você já tenha algum efeito adicionado, aí você adiciona com o efeito anterior, ou então após o anterior, caso você tenha um efeito já e ele quer que logo depois dele ele já se inicie, tá certo? Então, são essas três. Então, essa tela, vou mostrar aqui para vocês, tá? Vai ter essas opções aqui, né, onde você pode reordenar a animação. Eu já coloquei uma animação, para vocês que não estavam vendo. Basicamente eu cliquei aqui, coloquei aqui animação bem simples para todos. Se eu clicar aqui para visualizar, ele vai fazer só isso aqui aparecer, ó. Um bem simples para aparecer, só para vocês verem. Coloquei um para todos. E nesse caso aqui a gente chama de animatic assim, que você seleciona todos os objetos ou todos os slides e o mesmo ele vai aparecendo da mesma forma, tá certo? No caso, a gente também pode utilizar efeitos, por exemplo, de entrada de cada um, tá? Então, vou clicar aqui, por exemplo, um efeito de... Vou aqui a opção de efeitos dele. Vou clicar aqui. Animação, por exemplo, de pulso, só para esse daqui. Aí ele, ó, na hora da execução, vou pedir para visualizar aqui, todos, tá? Aí abriu e ficou pulsando aqui, tá? Aí eu consigo dizer o tempo que eu quero para essa pulsação, tá? Vou vir aqui aumentar o tempo de duração dele. Quero que ele dure 75 segundos. Aí ele vai vir aqui, quando eu colocar para executar, ele executa o efeito adicionado e vai adicionar aqui a execução, tá? Demorar um pouquinho mais. No caso é porque era só no efeito escolhido. Nós temos aqui quando aparece aqui, você consegue ver que tem dois efeitos. O efeito, esse primeiro efeito que eu adicionei em todos e o segundo efeito. Então, se eu quiser modificar só em um dos efeitos, clico aqui, tá? Ele já apareceu aqui o tempo de duração aqui só desse efeito, eu consigo aumentar mais. E eu estou aumentando somente de um, só desse daqui, tá? Vou diminuir aqui e vou ver como é que se ele realmente demorou um pouco mais só ele, ó. Tá? Aí ele está aqui, ó, um tempo de execução aqui a mais somente para esse bichinho, tá certo? E eu posso estar adicionando quantos efeitos eu quiser dentro do mesmo objeto. Eu quero adicionar um novo efeito de ênfase. Vou vir aqui, vou adicionar mais efeitos para ele. Eu achei que aquele efeito não ficou legal e eu vou adicionar um terceiro efeito para ele aqui, tá? Aí ele já aparece aqui, ó. 1, 2, 3. Esse aqui eu posso editar, ele ficou aqui muito grande, eu vou diminuir aqui, vou deixar 1.3. Não, só um ponto. Aí eu vou clicar aqui no terceiro e adicionar aqui um outro efeito também igual. Vou aumentar aqui para 1 de novo. Tá? Então, como ele está seguindo de um para outro automático, eu clico para visualizar e ele vai aparecer, adicionar o efeito e continuar adicionando o efeito até terminar, tá certo? Então, nesse caso aqui, esse efeito a gente vai chamar de são animation scenes, né? Que são cenas de animação que você vai escolher dependendo do recurso, dependendo da sua apresentação, para que você escolhe em si. Então, esses tipos de efeito, eles são baseados na sua apresentação. Eu quero essa minha apresentação dessa forma, eu vou querer que esse objeto modifique depois que aparecer tal slide, vai entrar um objeto, esse objeto vai ser mostrado para dar uma ênfase, alguma coisa parecida, depois eu quero que pare, aí eu vou querer que um objeto tal saia. Então, nesse caso é você que vai escolher como fazer. Como, por exemplo, esse daqui, tá? Ele está só com efeito junto de entrada aqui, mas vamos dizer que eu não quero esse efeito, eu quero modificar. Então, eu posso vir aqui, eu vou vir aqui em painel de animação, tá? Aí esse efeito aqui ficou como efeito 1. A imagem 7, mas está como efeito 1. Aí nós temos aqui opções de efeito, de novo.
E eu posso verificar o tipo de... Não é bem aqui. Cadê o FC a imagem mesmo? Eu acho que é essa daqui mesmo. Pronto, eu vou escolher aqui um outro efeito para ele. Ele está com efeito de entrada, mas eu quero, por exemplo, adicionar um efeito para ele escurecer. Não, deixa eu ver aqui. Nós temos efeitos aqui de efeitos de ênfase. Deixa eu ver aqui. Aumentar ou rotacionar. Vamos colocar esse de rotacionar aqui. Pronto. Aí eu vou colocar esse efeito de rotacionar. Então ele vai fazer a entrada junto, tá? Aqui. Vai fazer a entrada junto. Essa bolinha aqui vai dar aquela piscada. E isso aqui vai rotacionar, certo? Só organizando aqui. Aí vou visualizar, ver se é isso que eu quero. Pronto, aí acabou, a bolinha faz e a outra rotaciona. Só que vamos dizer que eu quero que esse efeito aqui de rotação, ele não fique depois da bolinha. Eu quero que ele fique entre esses dois traçados. Então eu posso reordenar esse efeito aqui, ó. Dizer onde é que ele vai ficar, tá? Eu quero que ele fique, por exemplo, no meio desse efeito aqui. Então, fazendo isso, vou visualizar aqui, ó. Aí a bola vai piscar, aí ele vai rotacionar e a bola pisca de novo, tá bom? Então, nesse caso aqui, são ordenações de efeitos. Eu estou ordenando que ele fique de tal forma para que a minha apresentação se mostre do jeito que eu quero, tá bom? Então, esses efeitos aqui, basicamente, quando você está trabalhando com uma aplicação, né, de um slide mais avançado e você precisa que certa parte se destaque mais, isso aqui vai ser bastante útil para você, tá? Então, vamos lá. Eu adicionei aqui esses efeitos, eu quero tirar, eu não gostei de nenhum desses efeitos iniciais aqui, eu não gostei dele, eu quero tirar. Você tem a opção de vir aqui nessa barrinha, a gente pode deletei aqui o primeiro efeito de entrada, tá? E vou agora visualizar, aí ele tirou o efeito de entrada da bola, a bola já estava lá. Eu vou tirar esses dois efeitos aqui, ó, cliquei, deletei, não quero que ele entre assim. Então, ele já vai estar aqui, não vai ter entrada, ele vai só fazer os efeitos que eu pedi os efeitos de esses efeitos de ênfase, tá certo? Mas vamos dizer que agora eu quero entrada, mas eu quero entrada um de cada vez. Aí eu vou ter que fazer aquele efeitozinho de entrada para cá. Então eu venho aqui, quero, por exemplo, a entrada aqui em barras. Deixa eu ver, não, vamos colocar aqui um efeito de entrada para ele. Tá? Ele vai entrar como uma forma. Tá? Aí ele já entra assim, criando. Tá? Depois eu vou colocar esse outro efeito aqui, um diferente também com uma entrada. Vou colocar aqui um volante para ele, que era o que eu tinha escolhido naquela hora. E por fim, outro de entrada aqui que vai ser... deixa eu ver aqui... o elástico, esse próximo. Pronto, aí eu vou clicar agora nesse outro aqui. Vou colocar um efeito de entrada diferente. Vou colocar esse daqui. Pronto, subindo. Aí, pessoal, nesse caso, se eu clicar aqui, eu vou dar um F5 para vocês verem aqui como é que ele vai ficar. Ó. Alguns já vão aparecer e outros só depois. Ó. Tá errado, né, isso aqui? Isso aqui ficou dessa forma, por quê? Porque quando eu fui adicionando, eu não reordenei. Então, eu preciso reordenar o de entradas. Então, se você olhar aqui, a gente vai ter cores diferentes, tá? Para cada um tipo de efeito. Todos os efeitos verdes são efeitos de entrada e de saída, que eu vou colocar aqui logo no começo. Tá? Os efeitos amarelos são efeitos de ênfase. Tá? E agora eu vou visualizar como é que ele poderia ficar. Vou clicar aqui, dar o F5. Ó, nós temos mais um efeito lá que eu esqueci, né, que é esse último aqui. E eu vou colocar lá também como entrada. Fazendo isso,
Quando eu der um F5, vai aparecer a tela toda vazia. Por quê? Porque como é um efeito de entrada, ele não vai aparecer na minha apresentação logo de início. Ele só vai aparecer, no caso como eu escolhi, só quando eu clicar. Eu não coloquei para ser automático, vai ser só quando eu clicar. Então eu clico aqui no primeiro, aí vai aparecer a minha bola. Clico aqui no segundo, aí aparece aqui o meu quadro aqui. Ah, eu tinha adicionado 2 efeitos, né? Pronto. Então eu não quero que isso aconteça. Um dos efeitos aqui, que é esse, eu não quero que aconteça. Eu vou deletar ele, tá? E vamos fazer de novo. Vou dar um F5. Ó, agora sim ele vai aparecer a bola. Vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Eu não quero que faça isso. Eu vou querer que faça o quê? Vou modificar esses efeitos. Esse daqui vai ser o primeiro, tá? Esse aqui vai ser o segundo. E a bola, eu quero que apareça, mas com outra forma de efeito. Aí esse efeito eu vou deletar, vou clicar aqui na bola de novo e vou adicionar um efeito diferente para ela. Eu vou adicionar esse elástico aqui, tá bom? Para ele chegar quicando aí para lá. Esse daqui, eu também vou mudar não, vou mudar não. Vou mudar o efeito de entrada dele. Eu vou deletar esse efeito de entrada e vou colocar um efeito... Opa, deletei foi o... Ó, cuidado, né? Deletei foi o efeito, em vez de colocar o efeito. Pronto, eu vou fazer o quê? Seleciono ele, vou adicionar aqui o efeito de entrada. Nesse caso aqui, o efeito de entrada dele vai ser... Deixa eu ver, tem vários efeitos de entrada. Eu vou clicar aqui em mais efeitos de entrada. Ó. Nós temos aqui adicionar animação. Aí tem os efeitos de entrada aqui pré-criados, só que nós temos vários outros aqui também. Então eu vou clicar aqui em mais efeitos de entrada para a gente ver os efeitos que a gente poderia adicionar, tá bom? Então, vou diminuir aqui um pouquinho a tela. Ó, efeito de entrada, nós temos apagar, aparecer, encaixa, né, triangular, volante. Aí nós temos aqui flutuação, tá? Aí eu vou colocar um para surgir, por exemplo. Não, surgir não. Vou mudar aqui um... Aparecer. Vou dar um para aparecer, que dá a mesma coisa. Tá? Diminuir aqui. E ele ficou com esse aparecer. Só que olha só, vou dar um OK. Olha o que aconteceu. Ele ficou de novo lá embaixo, ó. Tá? E eu não quero esse daqui lá embaixo. Eu vou colocar para cima de novo. Vou colocar aqui em cima. Colocar aqui em cima. E deixa eu ver se organizou do jeito que eu queria. Vou dar aqui um F5. Ó. Não deu certo, né? Não deu certo porque o primeiro que está aparecendo é essa bola. Se eu clicar aqui, ó, é o segundo que está aparecendo. Qual primeiro está aparecendo? É esse daqui, né? Ó. E o terceiro, que é o surgir, é esse daqui. É esse aqui eu quero que apareça primeiro. Pronto. Só que eu também não gostei desse efeito aqui. Eu vou apagar ele e vou modificar outro efeito nele. Eu preciso selecionar. Vou adicionar aqui. Vou adicionar mais entradas. Vou procurar um efeito diferente. Não gostei desse efeito, não achei legal. Pronto, vou colocar aqui um aumentar e virar. Não sei como é que fica. Mas eu acho que é de entrada. Coloquei um efeito de entrada. Vou colocar ele lá em cima como primeiro. Pronto. Vamos ver como é que vai aparecer agora. F5 aqui. Vou clicando aqui, ó. Entrou. Subiu aqui o nosso númerozinho e aqui a bola chegando e descendo, fazendo o efeito que eu queria. Então, eu vou dizer que na hora da palestra estou falando aqui sobre... Estou falando sobre ser campeão, vamos ser campeão. E aí a pessoa... Né, a gente vai ganhar um troféu. Então, o troféu vai ser mais ou menos dessa forma, né? E aqui está a nossa medalha de campeão e a bola, tá entendendo? Então, na hora da apresentação, você vai dizendo quais vão entrar, na hora que vai entrar, e você vai estar ajustando de acordo com a sua palavra, com o que você vai falar. É claro que essas apresentações em si,
quando você vai estar criando, tudo tem que ser planejado antecipadamente, né? Você tem que saber o que você vai falar, o que você vai mostrar, tá? Não é só fazer aqui um slide e tá adicionando, não. É realmente para você conseguir estruturar e fazer uma boa ação dentro do seu slide com esses efeitos especiais, tá bom? Beleza. Outros efeitos que a gente vai ter, que você já conhece, são os efeitos de slide de transição. Os slide transições são as transições dos slides. Você vai clicar aqui, eu vou adicionar aqui no outro efeito, tá? E é a passagem de um slide para o outro. Como, por exemplo, nessa opção aqui nós temos várias opções criadas. Vamos dizer que nesse primeiro, eu quero adicionar um efeito de revelar, aparecer, surgir, né? Então ele dá esse efeito escuro, aí ele vai abrir, ó, tá? E quando eu for passar para o próximo, eu quero que ele passe, descubra. Tipo como se fosse uma folha. Opa, nesse que ele quer revelar. Aí no outro eu quero que ele descubra aqui, ó. Tá? Então seria mais ou menos assim. Na hora que eu colocar a apresentação, a primeira coisa que ele faz é revelar aqui. Aí eu já vou falando aqui sobre o que eu preciso. E quando eu passo para o próximo, ele vai dar... Ah, sim, tem os efeitos de ênfase, né? O efeito de ênfase que eu tinha adicionado. E ele passa aqui para um próximo. Tá bom? Então, basicamente, a questão de transição é bem simples. É só você escolher o tipo de transição que você quer. Porém, ele tem alguns ajustes aqui. Tem os ajustes de... Nós temos aqui as opções do efeito também. Todas as opções, efeitos de direita, de esquerda. Isso dependendo do tipo de efeito que você escolher, tá certo? De onde é que vai surgir aqui, por exemplo. Descobrir aqui, aí esse efeito vem da direita. Eu quero que ele venha da esquerda, né? Eu clico aqui e ele vai vir da esquerda, tá certo? Beleza? Nesse caso aqui, eu vou até modificar aqui a cor do pano de fundo, só para a gente ver ele entrando. Vou colocar aqui um pano de fundo diferente de cor preta. Só desse daqui, para a gente ver aqui ele entrando, tá? Vou voltar aqui para transições. Fechar aqui os efeitos. Beleza. Então seria assim. Coloquei, deu um F5, ele vai surgir, apareceu. Coloco aqui, dou um clique, aparece minha taça, aparece aqui meu número, a bola entrou, aí vai ter aquele ênfase, né, que eu coloquei, e o outro, certo? Esse de entrada. Aí eu quero que apareça outro, vou mudar aqui a cor do plano de fundo dele. Vocês verem, esse daqui eu já vou colocar cor amarela. E eu quero também que ele apareça também empurrando, tá? Só que eu não quero que ele empurre, eu quero que ele empurre para baixo, de baixo para cima. Aí eu venho aqui nas opções de efeito e escolho de baixo para cima. Opa, aqui é de cima para baixo, né? A altura, beleza? Aí quando eu for iniciou a minha apresentação, surgiu, falei aqui sobre o conteúdo que eu quero, tá? Ajustei aqui, dei a ênfase, terminei, ele passou. Falei aqui o que eu queria, ele passa de uma forma diferente. Algumas transições são interessantes quando você realmente precisa. Não é interessante você ficar colocando só por colocar. É interessante você... eu estou falando sobre um assunto específico e eu vou fazer uma passagem de tema, tá? Então, uma passagem de tema de um tema para outro, de um capítulo para outro. Aí eu posso estar usando essa transição para dar um algo a mais e a pessoa entender que é uma passagem. Mas só colocar por colocar não é muito legal. Você não vai dar um efeito esperado e ele ainda fica cansativo, tá? Você colocar muitas transições aleatórias, só pegar e jogar transições, não fica legal, tá? Então, assim, quando você utiliza esses modelos pré-criados, tá? Você também pode definir dentro do slide mestre. Por exemplo, você está criando um slide mestre, a gente vai ver isso mais à frente, e eu quero que tal slide ele tenha especificamente tal efeito. Aí, quando você está criando lá, você escolhe um layout de slide, né, um modelo
de um slide, e esse slide já vai vir com esse efeito específico, que é, por exemplo, para uma passagem de nível. Que nós temos aqui, dentro dos nossos slides, a gente tem um slide para isso, né? Que é um de cabeçalho de sessão, que ajuda, quando você vai mudar de uma sessão para outra, você adiciona esse cabeçalho de sessão, né, de um tema para outro, você já adiciona dentro do slide mestre esse efeito, que fica bem legal, e para um layout pré-criado, um layout só seu, né, isso fica bem interessante também. Né, já utilizar, é um padrão dele, fica como se fosse um padrão, tá certo? Beleza. E, por último, o terceiro que a gente falou, que é as animações customizadas. As animações customizadas são as animações encandeadas, como a gente está fazendo, né? A gente está utilizando, saindo de uma para outra, certo? A gente chama de custom animation, ou animação customizada, que permite você fazer alterações específicas nos objetos que compõem os slides. E a gente, por exemplo, utilizar o encadeamento, né, tipo de velocidade, direção do efeito, atributo do efeito, que a gente vai ver isso aqui mais à frente. Beleza? Para se aplicar animações desse tipo, a gente, como vocês viram, vocês precisam selecionar os objetos, os textos específicos. Se for um texto, você precisa selecionar esse texto para dizer as opções de efeito. Tá? E esses efeitos, eles, como vocês viram, eles têm um número seguindo, tá certo? Número 1, número 2, qual vai ser a posição que ela vai estar seguindo e também a organização dele, tá? Beleza. Gente, como nossa aula hoje só tem só tem vocês dois, né? Então eu queria falar de efeitos, eu queria falar mais coisas, mas a ideia é que era vai ter feito, já vai ficar gravado lá no YouTube, vou colocar o link hoje mesmo, tá? Mas próxima semana espero que todos estejam em sala, tá bom? Para todo mundo participar, beleza? Já vou agradecendo vocês pela presença, muito obrigado por acompanharem e por estarem assistindo aí, tá? Pleno feriado, eu sei, não é legal, mas porque a gente já tinha combinado de antes, né? Teve aquele problema, vocês escolheram e infelizmente caiu logo no feriado. Mas é assim mesmo. Então até a próxima aula, tá bom, pessoal? Muito obrigado e boa noite. Ótimo final de semana para vocês. Valeu, Manuel. Boa noite. Tchau, tchau. Fica bem. Tchau.